Hoje em Atlanta, Geórgia, há lágrimas pela morte de Paul Varelans. E foi em dezembro de 2020 que surgiu a notícia que Paul contraiu a Covid-19. Paul Varelans era muito forte e corajoso, que ficou muito conhecido por ser finalista do UFC 7 contra o lendário lutador Marco Ruas. Paul era um lutador poderoso e eficaz, que era resistente ao perigo e era capaz de vencer lutadores como Carl Warshan, Mark Hall e Joy Moreira de forma consistente. Paul Varelans era uma visão intimidante de se ver quando ele pisava no octógono. Meu jovem. Mas, em 16 de janeiro de 2021, o lutador que fez lutas contra lendas, sobretudo contra Marco Ruas, Tank Abbott, Dan Severn, Igor Vovchansk, Kimo Leopoldo e Mark Kerr, foi colocado em ventilação mecânica e em seguida entrou em coma induzido. Meu jovem. No UFC, o Urso Polar, como era conhecido, lutou as edições 6, 7 e 8 da organização, que foram disputados entre os anos de 1995 e 96. Varelans havia treinado boxe antes, mas na verdade vamos falar de um homem que treinou e aprendeu coisas com fitas de VHS. Und die Siegprämie, $50.000. Riese in eine gnadenlose Kampfmaschine. Zwischendurch bringen sich den 25-jährigen Paul Reiz der Ele só podia confiar em sua própria força. É difícil dizer se ele poderia fazer muito, mas isso não significa que seu oponente sairia do octógono de pé. O homem que não era lutador, os executivos viram o potencial desse cara enorme de 2,3 metros e o colocaram contra Carl Warshan, um guarda prisional com base em Taekwondo. É hora de descobrir o que são feitos esses caras. Nossa, gancho de direita de Paul, mas Warshan continua com seus grandes golpes da velha escola de hóquei, meu jovem. O guarda da prisão sabe lutar, mas Paul responde com uma joelhada. Ele permanece como uma rocha resistindo aos fortes golpes de Cal. O grandalhão sobrevive até responde com socos e golpeia o oponente com uma cotovelada na nuca. Insano! Nos primeiros UFC, meu jovem, os torneios eram famosos não apenas pela conclusão de diferentes estilos, mas também pelo espírito de aventura, quando lutadores geralmente sem qualquer formação atlética entravam na gaiola apenas para se testar. Naquela época não era sobre quem gastava mais dinheiro no campo de treinamento, era um teste de quão forte você pode golpear e se você é capaz de dar um soco, um bom soco. E eles costumavam pensar em Tank Abbott como o principal lutador de rua naquela época, mas o cara era um lutador da elite que começou no wrestling amador aos 9 anos. Treinou boxe com Noe Cruz, que também treinou no campeão mundial Carlos Palomino, na Westminster Boxing Gym. Então, Tank era um atleta consagrado e Paul Varelans representava o estilo de trap fighter, mas ele ainda estava aprendendo quando estreou no UFC 6 em 1995. We're all good, that's why we're here. He's no walk around, man. Nobody here is not a tough individual. Sua próxima luta, Paul lutou contra Tank Abbott e perdeu. Então ele teve que tentar sua fortuna no próximo torneio, no UFC 7. Como um trem, Varelans Magan Harry, que cai na tela. Ele costumava jogar futebol americano na escola e até se assustou um pouco. No momento ele esqueceu tudo isso, então ele foi guiado pelo seu instinto na gaiola. O karateca sobrevive a um bombardeio no solo, nossa! Mas quando Paul tenta cotoveladas pesadas, Harris não tem escolha a não ser bater no solo, meu jovem. O Urso Polar vai para a semifinal enfrentar Mark Hall, bem menor. O grande urso de 2,3 metros, 140 quilos, está indo em sua direção e Hall surpreende com um soco voador.
Não foi nem um soco do super-homem, ele apenas pulou e socou. E Charles Bannon fará isso anos depois. E parece que Hall acreditou até o último minuto que as coisas acabariam bem, mas seu Kung Fu não foi suficiente contra as 300 libras de pau, conseguindo uma montada e aplicando uma americana. O pobre rapaz não podia fazer mais nada além de bater. Agora só falta uma luta entre Paul e o título do campeonato. Infelizmente para ele, Marco Ruas estava esperando na final. O rei das ruas, o mestre das lutas livres que competia em regras mistas mesmo antes do MMA ter nascido. Meu jovem, o brasileiro era bom no grappling, assim como na trocação. Era incomparável. Nossa! Mas até o rei das ruas teve que suar um pouco na gaiola com o urso polar e demorou mais de 13 minutos para vencê-lo. Eu não exagerei ao dizer que Valerians não era um atleta. Sua pequena experiência em Skull Wrestling teve 3 derrotas na terceira série. Ele nunca ganhou nada na escola. Ele também nunca mostrou um grande lutador com técnica através de sua carreira no MMA. Ele podia contar apenas com sua própria força e coragem. Em uma entrevista recente, Paul fala sobre aquela final. Vou te contar o que é engraçado. Eu não precisava saber jiu-jitsu tanto quanto precisava saber Muay Thai naquela noite. Como se ele tivesse chutes mais fortes que o meu. Eu nunca tive mesmo, eu nem sabia disso. E engraçado, eu acho que 4 ou 5 minutos depois daqueles chutes de arco, baixo é que mais doía. Eles usam aqueles mais baixos que vira, eles quebram bananeiras com ele. Aquele golpe dói tanto, minha perna doía e eu não fiz nem daqueles bloqueios. Perguntado quem ele considera sua luta mais dura, sem hesitar falou, Marco Ruas do UFC 7. Considerado que ele também lutou contra Igor Volchant e Mark Kerr, isso surpreende um pouco. Mas Valerians anunciou em sua própria rede social em 12 de dezembro de 2020 que havia sido diagnosticado com um novo coronavírus. A melhor maneira de comparar a sensação da Covid-19 em minha experiência é como se você estivesse lutando contra um cara que se especializou em soco nos rins e ele nunca para de bater, disse Paul na ocasião. Em 1995, Paul provou que podia lutar contra qualquer pessoa em qualquer lugar. Substituindo Pat Smith no torneio, ele teve que enfrentar Dan Severn. É claro que ele não podia fazer nada contra o homem que entrou na reserva da equipe de luta olímpica aos 17 anos. Em sua luta seguinte, Paul conheceu Joy Moreira, um praticante de jiu-jitsu brasileiro, e foi a única vitória por decisão em sua carreira. O nativo do Alasca que jogava futebol americano universitário na San Jose State University. Teve sua última aparição no UFC em 1996, quando caiu para Kimon Leopoldo, por nocaute técnico, meu jovem. Mas continuou sua carreira de lutador por mais alguns anos em outras promoções. Esteve no Brasil e perdeu para Mark Kerr por TKO no Campeonato Mundial de Vale Tudo 3 em 1997. Sua última luta sancionada foi em 1998, quando Valerians finalizou Dick Fry por nocaute técnico no segundo round, e esse evento foi na Holanda. O UFC divulgou um breve obituário para Valerians. Uma olhada no 6'8", 300 libras e você concordaria imediatamente que o urso polar se encaixa no projeto. Paul Valerians, 17 de setembro de 1969, 16 de janeiro de 2021.